estamos com poucas pessoas, porque vocês estão cansando? Como é que é? O que está acontecendo? Acredito que as pessoas estão, né, desistindo aí. Sempre é assim, né, Cris? As pessoas, elas vão desistindo no decorrer. Não dá conta de manter, né? É, Mas o que eu, vocês acharam na matéria essa semana? eu achei pesada. É pesadíssima. Uhum. É pesada. Eu achei pesada. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu não sei se tem muito relação assim, com essa matéria. Ah, Sabe quando você, de repente, fixa a sua mente assim num lugar e o seu olho num espaço, e aí meio que vai começando a desfocar, assim, e aí você vê. Eu não sei explicar, porque isso acontece muito comigo. Mas, por exemplo, você tá olhando para um espaço, e aí você começa a olhar só para aquele ponto, aí começa a desfocar. E aí você sabe na sua cabeça que você tá olhando para aquele foco, só que você não consegue, tipo, parar de olhar, só que você sabe que você tá olhando. Eu não sei explicar isso, é uma situação muito estranha. você deixa de focar, né? Você relaxa os músculos dos olhos e deixa de focar aquele ponto. É isso que você faz, não é isso? Vou até abrir a câmera para mostrar. Calma aí. Aproveitar que a gente tá em poucas pessoas. Olha, não liguem para como eu tô, mas é assim. Por exemplo, eu tô aqui focando, aí eu tô olhando muito pro computador, por exemplo. E aí, de repente, eu começo a olhar fixo pro computador, só que não é que eu tô prestando atenção, entende? Eu só tô olhando e de repente a minha consciência meio que sai, não consciência, mas tipo assim, a atenção sai e eu foco e meio que desfoca, assim. A minha mente desfoca, como se a visão desfocasse, exato. A visão desfocasse e aí você percebe que você tá sem foco naquilo que tá acontecendo. E aí você fala, nossa, caramba, Você tá não tô usando prestando foco de atenção. duas maneiras. É foco de atenção ou é foco de visão? Os dois, é isso que eu tô falando, é os dois. Tipo assim, você tá desfocada da sua visão tipo assim, na sua cabeça, você tá olhando e tá falando assim, nossa, eu não tô prestando atenção. E a sua visão tá, tipo assim, desfocada. E na Uhum. cabeça, você tá, tipo assim, você nunca aconteceu com você isso, Cris? Eu imagino que você esteja perdendo a atenção e por isso não há razão de ser o seu sistema nervoso ficar controlando o foco na tela. Você não está prestando atenção naquilo, você não está olhando aquilo. Aquilo lá não está sendo alvo da sua atenção. Então, Aham. você simplesmente perdeu a atenção direcionada e o sistema nervoso não tem por que gastar energia com o foco daquele ponto. Eu acredito que possa ser isso que aconteça, entendeu? Mas Porque aí, para você focar um objeto próximo, existe gasto de energia, né? Você tem que, como é que chama? Reduzir o diâmetro das fibras meridionais que vão segurar o cristalino de uma forma que ele fica mais arredondado. Isso é gasto de energia, por isso que cansa a vista ler muito, né? uhum. Para objetos próximos, você tem um uso muscular aí, né? Se você pensa que o músculo ele tem esse formato arredondado, quando ele relaxa é quando ele puxa o cristalino e o cristalino fica mais achatado. É quando Uhum. ele contrai que o cristalino solta e fica mais arredondado. Então precisa haver uma contração muscular visual. Tudo na biologia Mas vai a questão usar é, esse tipo de raciocínio. Você não vai gastar energia à toa. mas a questão é, acontece esse desfoque da visão involuntariamente? É, Acontece? Tipo, o sistema nervoso ele tem esse poder de desfocar a minha visão involuntariamente? claro, você não você não está desfocando voluntariamente. Mas se você quiser focar, você consegue focar. No momento que você percebe que você deu uma viajada, você volta lá e consegue focar, não é isso? Sim. Então, pronto. É que nem você tá parado aqui, se eu tô parada aqui e simplesmente paro de prestar atenção em vocês, os meus Mas músculos visuais então, relaxam. E aí a minha visão fica será uma embaçada. visão embaçada porque está perto. Quando você relaxa a sua via visual, o seu olho está adaptado para a visão de longe. A visão relaxada é a visão de longe.
Então, a partir do momento que você para de prestar atenção numa coisa que está perto de você, o seu olho já relaxa. Se você tivesse com uma coisa longe para você enxergar, não tivesse uma tela na sua cara, aquilo lá ia estar focado. Entendi, faz sentido. Então, professor, isso acontece muito comigo, Letícia. Apesar de o ponto focal meu tá no objeto, se eu pensar em outra coisa ou perder o interesse, ele vai desfocar. Então, apesar de ser um sistema autônomo, a gente não controla ali a córnea, os músculos, a gente vai ao mesmo tempo ter controle. Tipo assim. Você não tem um controle consciente, mas você tem controle, porque você decide onde você vai focar a sua visão. Sim, se eu não focar, ela não vai acontecer. Se aquele objeto não for de interesse. Relaxa. Professora, sobre a quantidade de pessoas, aqui na minha turma tem muita gente que faz essa matéria. E acabou que teve uma aula que foi marcada para o mesmo horário da nossa aula. Só que, aparentemente, a professora não mandou o link, não sei se vai ter. Aí, tá certo. Não, eu só fico preocupado, porque assim, a gente vai passar por uma... a matéria de visão é a mais difícil de neuro, de todas. Então, eu não quero que por conta de uma semana de uma matéria difícil, o povo desista, entendeu? Porque tem muita coisa legal para vir ainda, mas tudo bem. Foi curiosidade mesmo. 4 meninas que fazem comigo e mais 3. Eu acho que a Isabela entrou agora. Então, as outras... Uma eu sei que está com Covid, a Thaís Pires. Thaís Pires. Aí acaba que eu não sei se ela vai fazer essa semana, mas eu acho que foi por isso o desfoque no pessoal. Tá bom. Mas eu gostei muito da matéria dessa semana. É muito legal, né? É muito interessante. E é muito louco, porque, assim, até para mim, faz muito tempo que eu ensino isso. Nem que eu aprendi, mas que eu ensino isso. Que você pensar que hiperpolarizar fotorreceptor é o que leva à visão, sabe? Já começa torto. Pensar que fotorreceptor está voltado para o fundo do olho e não para onde chega a luz. Tipo, no final de um monte de quantidade de célula, ele está lá no fundo e a luz passa por esse obstáculo. Eu voltei nessa parte do vídeo, sem brincadeira, mais de 5 vezes. Para ter certeza de que era isso que estava acontecendo. Será que eu entendi a imagem? E outra coisa que eu achei legal sobre o processamento da imagem, que ela acontece acontece na retina e antes. Porque eu e a Isabela e mais 2 meninas fizemos um trabalho falando uma patologia no encéfalo, que era glioma. E aí, quando aparecer essa lesão no lóbulo occipital, tem uma pesquisa que não tinha uma sintomatologia envolvendo a visão. Tipo, não tinha um problema na visão. Apesar que a função desse lugar, nessa região, é muito da visão, né? Aí eu pensei, será que é porque até o percorrer, até chegar à interpretação, por exemplo assim, a gente tem a noção da informação? Então, a visão consciente, ela se dá quando a informação chega no córtex. Tudo consciente se dá quando a informação chega no córtex. Então, tem que ver que tipo de glioma era esse. Por exemplo, se era um glioma que estava concentrado, né, separado do restante do tecido, e ele ainda não tinha crescido o suficiente para pressionar o tecido a ponto de tirar a lesão, de tirar a função dele. Eu li um estudo misturado. Eu vi um relato de caso que o glioma tinha crescido tanto que retiraram o lado esquerdo do occipital inteiro, do lobo occipital. E ele não apresentava um sintoma envolvendo a visão. O que ele apresentava, a que mais apresentava era a pressão intracraniana alta, que é normal nesse caso. Infelizmente, ele morreu, era um caso de glioma, era um multi, que aparece em vários lugares. Tanto Sei. Depois que tirou esse, ele apareceu na ponte. Aí complica. Assim, eu achei muito interessante que eu pensei assim, será que não tendo uma lesão no caminho, a interpretação, mesmo com essa lesão ocupando o espaço, ocorra? Então, de novo, depende do quanto esse tumor está afetando. Por exemplo, se ele estiver interrompendo via, com certeza a pessoa perde função. Ou se ele estiver ocupando um espaço que também é ocupado por neurônios, ele pode estar emperrando a função neural, pode ter
ou perda de função, ou ilusões visuais. Se ele tiver apertando tanto o tecido neural que os neurônios começam a perder circulação sanguínea, morrer, sofrer pela pressão física mesmo, né? Mecânica, também pode ter problema. Mas se for uma massa tecidual, né? Que está ocupando espaço, que está empurrando as coisas ali sem causar grandes alterações mecânicas, aumento de pressão intracraniana vai afetar o encéfalo como um todo, não necessariamente está aumentando a pressão em cima do occipital. Você entendeu? Então, tudo bem, você tem um volume encefálico maior do que deveria estar naquela caixa craniana. Isso vai aumentar a pressão intracraniana. Mas se não estiver sendo uma pressão específica sobre aquela área, a pessoa não vai sentir a perda de função naquela área. Entendeu? Pode ocorrer uma plasticidade, uma adaptação frente a esse problema? Sempre pode. E a adaptação pode ser adaptativa, digamos assim. A plasticidade pode ser adaptativa, no sentido de manter função, mas muitas vezes associada à patologia, a gente tem o que a gente chama de plasticidade mal adaptativa, que é uma plasticidade que em si pode causar problemas. Então, uma das coisas mais comuns que a gente vê na plasticidade mal adaptativa é a ocorrência de crises, por exemplo, epiléticas. Entendeu? Então, o tecido se reorganiza por conta do sofrimento causado por algum tipo de patologia, só que aquela reorganização torna ele hiperexcitável, por exemplo. E a pessoa pode ter crises por causa daquilo. Acontece bastante em casos de AVC, né? Esse tipo pode acontecer bastante, não, mas é mais comum ou é menos raro nesse tipo de concussões, né? Posso contar uma curiosidade? Ah, não, pode falar, Olga. Não, por favor, eu já falei demais. Fala, Letícia. Gente, abre a câmera, vamos conversar. Tem tão pouca gente aqui. Vamos pôr uma mesa. A gente está envolvendo. Eu tenho uma doença crônica que ela chama hipertensão intracraniana idiopática. E quando eu tinha 10 anos, eu fui diagnosticada com ela com 10 anos. E ela coisou meu nervo óptico, ela paralisou. E eu tenho meus exames, é muito engraçado, que o nervo, ele literalmente paralisou e eu não conseguia mexer. Então, tipo assim, o meu olho esquerdo, ele parou, cara. Era muito estranho. E aí eu lembro que como só esse mexia e esse era parado, as coisas se cruzavam assim na minha frente. Então eu lembro que andar de carro era muito ruim, porque eu vi os carros se batendo o tempo todo, assim, era muito ruim. E eu tive que usar aqueles tampões de olho, sabe? Para ficar meio que exercitando o olho. Uhum. E eu quis contar, porque como é o tema da visão, né? Eu lembro que eu tive que exercitar o nervo até ele começar a se mover de novo. E, cara, muito difícil. Por pouco que eu não fiquei cega. Foi muito uma ruim. fisioterapia que você fez forçada, né? Porque Forçada. força os neurônios a se ativarem e os que restarem ali, pelo menos, conseguirem executar a função dele. Sim, então, aí ele paralisou por causa da pressão na cabeça, entendeu? Foi tanta pressão que fez com que ele parasse, assim. Foi muito ruim. Letícia, é um esforço danado para mexer, né? Nossa, é horrível, porque assim... Peso. Pois é. Não, eu tive uma paralisia bilateral da face. O nervo trigêmeo inflamou. E era uma por causa de estresse? Não, foi uma infecção que inflamou os nervos. Muito raro. E um neurocirurgião falou assim, nossa, é a segunda vez que estou vendo uma paralisia bilateral. Então, os ossos parecem estar levantando um peso de 10 quilos com o rosto. É horrível. O olho para fechar é muito custoso. É muito ruim. E uma coisa que é tão automática que a gente não sente a face, né? Quando você vai mexer. Quando você vê quando o nervo ele para de funcionar e você vê o esforço, como é. Quando você tem que usar, né? É horrível, horrível. Tinha uma propaganda, eu acho que eu já até citei ela aqui em algum momento, eu citei em alguma aula esse semestre, que falava pneu bom é aquele que você não lembra que existe, né? Sistema nervoso bom é aquele que você não lembra que existe, né? Porque, assim, ele está executando a função dele sem você precisar pensar.
É igual você vai fazer, que nem pessoa que tem problema, isso a gente falou sobre isso na semana passada, falamos de cerebelo, não falamos? De movimento? Já passamos. E uma das coisas que acontece com quem tem lesão cerebelar, por exemplo, é que ele perde a automaticidade de tudo. Então, imagina, para dar um passo, o tanto de raciocínio que você tem que fazer para alternar a passada, né, na marcha, levantar um pé, não sei o que lá, fazer o outro. É muito movimento, é complexo pra caramba, se você for pensar no mecanismo. É muito frustrante também. Então, assim, paralisia, é assim, a sensação de que você quer fazer, você está tentando fazer, mas aquilo lá não acontece. Mesmo o lado contrário também vale, é quem não quer e o negócio fica acontecendo. Então, são os movimentos turísticos, o Parkinson, assim, a própria epilepsia, tem crises focais, a pessoa não perde consciência, mas o músculo está lá mexendo. Então... Posso perguntar uma coisa, agora que a gente citou essas doenças? Eu sei que está, né, desfocando um pouco do tema da aula, mas a gente está em poucas pessoas. Sabe a síndrome de Tourette? Sei. O que ela faz na cabeça? Eu sempre tentei pesquisar um pouco, mas ela não, é uma doença que não tem cura, o que ela faz, assim? Então, ela afeta os núcleos da base. Então, pensa nos núcleos da base, não tem a função de filtro, de segurar e de liberar as coisas? Sim. Então, uma das coisas que segura e libera são, por exemplo, palavrões. Tipo, você pode estar no meio de amigos e se sentir à vontade para soltar um palavrão, ou você pode estar com a sua família e não estar tão afim de falar um palavrão na frente da sua avó. Entendeu? Então, a linguagem passa por circuitos de controle a linguagem, os tics, os movimentos. Então, o que acontece no Tourette é que tem um problema, né, no controle da filtragem. E, às vezes, por exemplo, a pessoa o que acontece é que ela libera demais esses tiques e essa linguagem, geralmente palavrões, linguagem, né, que não é muito aceita socialmente, porque é isso que o sistema filtra. Então, não é que a pessoa falaria aquilo e está filtrando, é que está liberado, tão liberado que se existe no sistema dela, ele vai ser usado como uma válvula de escape do núcleos da base com defeito, entre aspas. Mas eles não conseguem produzir um medicamento que atue nesse núcleo da base? Tipo, eu sei que obviamente deve ter algum estudo já nesse meio, mas eu com não certeza tem nada. Não sei. Eu desconheço a finesse da bioquímica por trás disso, teria que estudar. Tá? Eu não tenho conhecimento. Tem alguma área específica que degrada, que nem Huntington, que a gente sabe que especificamente tem o estriado da via indireta que degrada, entendeu? Ou em Parkinson, que a gente sabe que é a substância negra compacta que degrada. Não sei no Tourette se existe alguma coisa específica que acontece. Então, porque dentro do Tourette não é só os tics, as pessoas também têm crises de epilepsia, eles têm Parkinson também, tipo, é uma doença que engloba muitas outras coisas, entendeu? Então, eu fico imaginando, tipo, o que afeta, o que além do núcleo da base afeta dentro do sistema neuro ali, que pode ser tratado, sei lá, tipo assim, trata isso e trata isso também, depois trata isso para juntar tudo, entendeu? E tentar tratar o Tourette. Eu desconheço a doença em si. A gente sabe estudar, não podemos estudar, entendeu? Mas não sei te falar em detalhe, não. Tanto que eu só conhecia o clássico do Tourette, que são os tiques né, que a gente vê, que é muito anedótico, se você pensar, né? Isso é representado em diferentes momentos. Ainda mais a gente que fala de neuro, sempre está vendo um vídeo sobre uma coisa, outro sobre outra. Então, isso é o que é representado. As pessoas dificilmente falam que uma pessoa com Tourette vai ter crises epiléticas de forma mais fácil, entendeu? Então... É porque, assim, eu sigo umas meninas num aplicativo que elas têm Tourette. E aí, vendo a rotina delas, eu comecei a me interessar mais pela doença, entendeu?
E aí eu comecei a fazer mais pesquisa sobre isso. E é incrível o tanto de dificuldades que elas passam, porque elas têm. Não é muito mais que só os tics, elas têm uma coisa que chama seizures, que é. Esqueci como que é. É crise convulsiva, seizure. Seizure, mas não é crise convulsiva, é convulsão absent, que é tipo assim, elas têm uma crise que elas não estão ali, entendeu? Então, tipo, de ausência, a gente chama. De ausência. Então, tipo assim, há umas coisas muito bizarras que elas têm, além dos tiques, que as pessoas não sabem, entende? Então, a crise de ausência é menos ruim, para falar a verdade, do que uma crise. Só que o problema é que a crise de ausência te tira do mapa, né? Você Total. Então, imagina você ter uma crise de ausência no meio da rua, entende? Sozinha. Um carro, sei lá. É um perigo. E dependendo do tipo de crise, porque você não perde controle muscular. Então, imagina você tá atravessando uma rua e tem uma crise de ausência, simplesmente você para. Você não tá mais ali, você não cai, mas você para no meio da rua. Sim. Então, tanto que em crianças que têm crise de ausência, sem relação com Tourette, crianças que têm crise de ausência na escola, muitas vezes passa despercebido que são crises de 10 segundos, 15 segundos, não passa de 30 segundos. Então, a professora está explicando lá, a criança está prestando, de repente, a criança só perde o foco e volta, não sabe o que aconteceu, porque ela perde consciência imediatamente no momento que ela perde o foco, e simplesmente perde o fio da meada. Perde a linha. Mas isso pode ser associado com o quê numa criança? É epilepsia. Epilepsia? É epilepsia. É um tipo de epilepsia. Entendi. É um tipo de epilepsia que usa remédios completamente diferentes dos outros tipos que a gente conhece como epilepsia, mas é uma epilepsia. Entendi, não sabia. Ganhei um conhecimento nessa aula. Ai, que bom. Ô, professora, e as pessoas com albismo, quando eu estava estudando sobre a retina, e fala ali naquela camada que tem gente, eu não consigo falar a palavra. Um pigmento. Elas vão ter dificuldade na questão da visão, por conta dessa ausência desse pigmento, porque lá falava que uma das funções era evitar o reflexo do raio luminoso, o receptor ele não filtrasse, examinasse aquele raio luminoso 2 vezes, e aí a pessoa com essa patologia, como acontece com ela? Imagina você ter muitas imagens formadas ao mesmo tempo na sua retina, porque vai bater, voltar e ficar refletindo até sair. É o que acontece. Então, o que acontece na visão é que o raio luminoso entra e não reflete. Mas no olho do albino, ele reflete. Então, sim, tem muita dificuldade. Tanto que, geralmente, essas pessoas usam óculos com filtro, com óculos escuros, óculos com lente verde, tem umas lentes específicas. E aí, de novo, entra numa fineza de física que eu desconheço, que é específico da doença, né? Mas usam lentes específicas para conseguir melhorar, filtrar a luz na entrada, porque lá dentro não tem absorção. Eu tenho uma prima albina, 2, na verdade, primas albinas, e o olho dela é tipo um azul assim, água, e a volta do olho dela é vermelho. Então, assim, é bizarro, ela enxerga normal, só que ela não consegue ficar no sol, muita luz incomoda. Então, assim, é igual pele, sabe? Tipo assim, ela tem que passar muito protetor, é a mesma coisa nos olhos, tem que proteger os olhos, porque é tudo muito sensível, entendeu? Eu imagino que a alta incidência das raios luminosas, refletindo tudo de uma vez, acaba que impossibilita da pessoa examinar a imagem que está ali, que ela está vendo. Porque se vem tudo, eu acho que se vem tudo de uma vez, cega a pessoa. Na verdade, eu não sei. Assim, é difícil, né? Eu conheço na teoria, obviamente, não sou albina, não sei descrever isso. E uma pessoa albina provavelmente não vai saber descrever o que ela enxerga comparado com o que você enxerga. Você entendeu? Porque a realidade da visão dela é aquela desde que ela nasceu. Então, ela não tem a experiência da visão que nós temos para dizer, olha, eu vejo assim, diferente de você. Você entendeu? Então, é muito difícil a gente saber exatamente o que acontece. Na teoria, o que acontece é que você começa a ter
uma imagem menos definida, assim, como minha mão aqui, tá vendo? Que não sei se na tela de vocês está tendo o mesmo efeito, mas porque são várias imagens sobrepostas. Quando eu estou movendo, estou fazendo várias imagens sobrepostas. Mas esse é o normal dela, não teria como dizer o que é estranho. É o normal dela, e veja bem, o sistema nervoso dela desenvolveu nessa condição. Então, com certeza, a interpretação cortical dela já é adaptada para esse tipo de visão. Então, mesmo que eu pudesse, em algum momento, falar assim, eu vou ficar 10 minutos albina para entender o que acontece, eu não saberia o que acontece, porque meu sistema nervoso desenvolveu com o olho com... Eu não gosto de usar a palavra normal, porque parece que a albina não é normal, você entendeu? Mas com o olho normotípico, digamos assim. Tá? Então, esqueci o nome, o estriado dela vai ser diferente de uma pessoa com ai, gente, eu não consigo falar a palavra. Mielinização. Isso. Mas a mielinização não é pigmentação. É do neurônio, mielinização. Não é esse. Não é mielinização, não. É que eu quero perguntar. Melanina? Isso. Melanina. Não tá saindo, não. Aí a borda dela vai ser diferente do nosso, o estriado nosso vai ser diferente do dela. O córtex estriado. Isso. Eu acredito que sim. De novo, eu não sei. Porque existe uma interferência genética. Então, assim, o córtex estriado ele tem aquela configuração por interferência genética. Existe um código genético seguido durante o desenvolvimento. O que a experiência vai fazer? Refinar, ajustar. Não vai mudar o que a genética comandou. Está entendendo? Mas vai sim, por exemplo, no início do desenvolvimento, tem muito mais conexão sináptica do que precisa. Aí vai tirando o que não é necessário, vai refinando a função. Por isso, por exemplo, que bebês têm movimentos menos controlados, mais erráticos, porque tem muita conexão, precisa refinar para poder controlar, né? Então, veja bem, a gente está falando de uma coisa que é genética, na maioria dos casos. Eu não sei se existe caso de albino que não é genético, mas que é genética. Então, eu não sei esse gene, que parte ele teria no desenvolvimento do sistema nervoso, então já pode ter um desenvolvimento alterado geneticamente. E fora isso, o sistema nervoso dele, definido geneticamente, ainda vai sofrer toda uma interferência do ambiente conforme ele se desenvolve naquela pessoa, diferente do que a gente tem, né? Então, honestamente, não sei te responder isso. Eu teria que ser pesquisadora na área para conseguir responder uma coisa mais informada. Sim. É uma dúvida que eu tive, a gente falou no começo do vídeo, que eu vi várias vezes sobre como funciona o fototransdução, a parte química. E assim, é diferente, né? Porque que eu lembro do potencial de ação, vai abrir os canais que vai ter o influxo de cálcio, vai desenvolver o potencial de ação. Aí, pelo que eu entendi, nesse caso vai ser um pouco diferente, vai diminuir os canais de cálcio eu acho que é cálcio e sódio. E o potássio, ele vai hiperpolarizar a célula, e aí vai ter a transmissão. Isso, não, a transmissão é na despolarização sempre. Então, veja bem, a gente tem uma coisa contínua. Nesse caso, não é potencial de ação. A gente tem uma gradação contínua. Quanto mais despolarizado, mais neurotransmissor libera na base. Quanto menos despolarizado, menos neurotransmissor libera na base. E veja bem, então, a ausência de informação no fototransdutor faz ele ficar liberando neurotransmissor na base. Quando vem a luz que afeta aquele fototransdutor, ele reduz ou para completamente de liberar o neurotransmissor na base. Então, é meio invertido. Mas o que acontece? A segunda célula da via, que é a célula bipolar, a gente sempre vai ter uma bipolar 1 e uma bipolar off. Então, na verdade, no final das contas, qualquer situação que o fototransdutor esteja, se hiperpolarizado, se despolarizado, sempre vai ter uma bipolar ativada por causa daquilo e uma bipolar desativada por causa daquilo. Você entendeu?
Então, acaba que não tem importância, entre aspas, o mecanismo de transdução ser invertido, entre aspas, de novo, né? Não tem importância que a luz inibe o fototransdutor ao invés de ativá-lo. Porque, no final das contas, cada fototransdutor vai passar a sua informação, sim, para uma célula que ativa na luz e uma célula que inibe na luz. Ou, ao contrário, uma célula que ativa no escuro e uma célula que inibe no escuro. Ah, entendi. Mas seria tipo uma primeira processamento da informação, por exemplo. É o mecanismo de transdução. Então, o que a gente entende por transdução? Isso é uma célula especializada em converter luz em sinal, ou ausência de luz em sinal, se você quiser, né? Então, é o mecanismo de transdução. Existe uma energia, uma física, né? Quando a gente fala de energia, a gente fala de mecânica, térmica, luminosa. Então, existe uma energia que o seu corpo tem que ser capaz de detectar. Então, existe uma célula especializada em detectar aquela energia e transformá-la em quê? Em um sinal químico. Que no caso da visão, né? No caso da visão é um sinal químico, porque não tem potencial de ação formando na transdução. É interessante que, agora eu peguei o final, que, por exemplo, a ausência da informação, no caso a diminuição ou a ausência, vai transmitir uma informação. E aí, a informação que ela está transmitindo, no caso, vai ser que tem luz. Aí daí, quando eu digo processamento, é tipo já vai acrescentar, como posso dizer? Acrescentando rótulos naquela informação. Aí é o primeiro rótulo, aqui tem muita luz. Aí de onde está vindo? Aí o segundo rótulo. Isso, exatamente. É assim que o seu córtex trabalha. Então, veja bem, o seu córtex trabalha com códigos. A gente compara muito o neurônio com o computador, porque tem muito esse tipo de... Eu imagino que exista computador porque nosso cérebro funciona assim. E a gente consegue chegar nesse raciocínio porque a gente funciona assim, entendeu? Mas, por exemplo, existe um código. Então, o código eu tenho um botãozinho preto e branco, eu tenho um botãozinho vermelho, um verde e um azul. E cada botãozinho desse vai ser acionado numa pressão, dependendo da frequência de luz que está chegando ali. Isso é o primeiro código, que é a cor e a intensidade da energia. Segundo código, da onde vem aquela informação, que aí importa em que lugar da retina aquele botão está sendo apertado, né? Terceiro código, de que forma aquilo está se modificando ao longo daquele, está movendo, não está movendo, velocidade e direção. Você entendeu? Então, essas informações vão chegando no córtex e você vai tendo o processamento que dá consciência do que está acontecendo. E aí tem a interpretação subjetiva. Por isso que quando a gente mostra aquela imagem do tabuleiro, né, com o cilindro, a gente vê um negócio com sombra ao invés de ver níveis de cinza absolutos, porque existe uma interpretação necessária daquilo ali, né? Então, é isso. Você pegou direitinho, são códigos, tá? Nossa, e essa face do cilindro, quando você percebe que os dois têm o mesmo tom, você fala assim, aí você fica assim, nossa, que loucura, como engano. Essa e a última imagem que tem o seu marido e a sua filha, a noção de profundidade. E assim, mesmo você informa para você, tá enganado, tá errado, você não consegue Não. tipo, ver o não, tipo, o real, porque a interpretação é muito interessante. É isso mesmo. Ô, Cris, a Maria Júlia tem uma pergunta Pode falar. Ela falou, Cris, a gente vai ter alguma aula específica de patologias? Porque tem várias que eu tenho curiosidade também. Não, Maria Júlia, desculpa, tá? Eu não ter visto, que eu não estava com o chat mostrando aqui. Não vamos ter uma aula específica de patologia. Então, o que a gente vai ter é, conforme for surgindo os assuntos, a gente vai conversando sobre o que for possível, tá? No meio da aula. E pode ser adotado falar de uma patologia, contanto que a fisiologia seja analisada, a neurociência por trás seja analisada, pode ser adotado um assunto de patologia no final.
Agora, a minha ideia, de novo, essa disciplina chama Neurociência 1 por conta disso, porque vai ter uma 2. E na 2 a gente vai avançar na discussão. E aí sim, a gente vai focar em casos clínicos, né? Vai ter uma abordagem diferente, porque aí toda a base neurocientífica já foi vista e a gente pode brincar um pouquinho mais com informações que são menos claras. Tá? Mas que nem as meninas estão trazendo aqui, e o Tourette, né? E a epilepsia, então a gente vai conversando. É claro, o que eu não souber, eu busco para estudar com vocês. Cris, eu ainda estou interessada e não consegui sozinha, não tem importância. Fala comigo que... A gente saiu de visão para Tourette, então assim, tudo é bem-vindo. A ideia é que esse momento que a gente conversa seja para tirar as dúvidas que ficarem, e para a gente também poder viajar na maionese. Tá? Eu gosto muito, eu prefiro viajar na maionese, bater papo e sobre neuro, porque assim, neuro é uma matéria que eu gosto muito. Então, quando eu vou tirando dúvida, e você, Cris, que é uma pessoa super inteligente, que eu quero ter, assim, 1/3 da sua inteligência quando eu me formar e, né, fizer minhas pós, eu tenho uma honra de falar minhas dúvidas para você e você me falar. Ai, gente, para com isso! Nossa Senhora, eu fico com vergonha e não tem nada a ver. A única coisa que tem de diferença entre vocês e eu é idade e experiência. Então, é a única coisa, sabe? Eu tô estudando neuro, acho que para quem estuda neuro há tempo que eu estudo, eu sou até muito aquém do que eu poderia ser, honestamente. É que eu ensino isso. Faz anos eu ensino isso, não tem como não saber. Exato. Eu aprendi na marra. Não, mas assim, eu tô com a Letícia. Ver a sua bolsa de informações, essa experiência. Não, que isso? Obrigada, mas vamos parar com esse papo. Que isso? Não, eu fico muito, muito feliz que vocês pensem assim. É claro, o professor vive um pouco de ego também. Todo professor tem um pouco de ego, é muito gostoso receber esse tipo de elogio, mas muda o assunto aí. Qual é a próxima matéria? Ai, é muito legal. Quem toca instrumento musical aí? Eu vou aprender a fazer. Eu vou começar a tocar bateria. Eu tô começando a fazer aula de piano. Sonho da minha vida. Vocês vão ver muita coisa que tem relação com instrumento musical. Principalmente se você pensar em piano, violão, instrumento de corda, vai ter muita relação. Porque nós vamos bateria não tem nada a ver. O assunto principal da próxima semana é audição. É o sistema auditório. A gente vai falar de a gente vai falar de equilíbrio também, que tem muita relação com audição. A gente vai falar, deve ter alguma coisa sobre olfação e gustação, mas o ponto forte da semana que vem é a audição, que é lindo. Eu acho a matéria mais bonita de neurociências é a audição para mim. Então, Cris, acho que vocês vão gostar. Você já ouviu falar numa coisa que chama misofonia? Não, com esse título, não. Não? Misofonia é quando você se sente incomodado com barulhos repetitivos. Tipo mastigação, clique de caneta. Mas, assim, não é só assim, ai, por favor, para. É uma questão de incômodo mesmo, que você tem raiva e, sabe, angústia. E eu tenho isso. E eu queria saber... é que você não sabe, né? Mas eu queria... Eu vou pesquisar, então. Eu ouvido falar, pesquisa faz pra gente. Eu vou pesquisar. É péssimo, nossa. Em relação a neuro. Gente, então eu tenho tinnitus, eu fico nervosa, entendeu? Vocês vão pirar se tiver tinnitus. Você sabe o que é tinnitus? Não. Vocês já foram numa festa que o som estava tão alto que saiu aquele zunido no ouvido? Sim. Pois é. Isso é o que uma pessoa com tinnitus tem 24 horas por dia. Meu Deus. E isso tinnitus geralmente acontece em decorrência desse tipo de estimulação audiogênica excessiva. Então, eu fico falando, pessoal, cuidado com o fone de ouvido, né? Cuidado com a festa com som muito alto, não para do lado da caixa de som no show, não, porque eventualmente a pessoa sai de uma festa com aquele tinnitus e nunca mais para. Não tem cura? Não tem muito. Tem tratamento, né? Mas parece que tem uma porcentagem das pessoas que nunca mais vai embora mesmo. Nossa, eu ia... E aí, o que acontece... a morte.
é que o pessoal fala que o que é mais complicado para quem tem tinnitus não é o som em si, é o tanto que isso afeta a pessoa emocionalmente, entendeu? Sim. Então, muitas vezes o tratamento é para o lado emocional, mais do que porque o ouvido, vocês vão ver na aula da semana que vem, perdeu, dançou. Perdeu a audição, dançou. Não volta. A audição não tem... Se for uma perda por conta das células ciliadas, só se você fizer um implante coclear para suprir aquilo, que é um equipamento que você implanta eletrônico mesmo para estimular diretamente o seu nervo coclear. Então, tem que tomar muito cuidado com a audição ao longo da vida. Então, não é à toa que o povo fica falando para tomar cuidado com proteger, principalmente quem perde noção, né? Com o uso de fone de ouvido. Ô, professora, esse tinindo, quando eu tive o problema da inflamação do nervo da face, aconteceu várias coisas juntos, os tremores que tinha na face, acontecia, o som em volta, ele ia, tipo, abaixando, ou como se estivesse perdendo a distinção do som, ia vinha o zumbido. Como um trem, ele vinha e ia embora. E assim, é muito estranho. Imagino. Essa eu tenho questão... uma amiga que ela está com paralisia, uma hemifácie, né? Paralisada. E ela faz meses já, eu não sei se vai recuperar. Então, ela está meses fazendo fisioterapia, sofrendo demais, muita dor, muita fasciculação. Ela fala, eu tento sorrir, sobe a minha sobrancelha, porque começa a ter enraizamento diferente, cruzamento de informação. Então, assim, não, é complicadíssimo isso. No começo dos primeiros dias, eu não conseguia comer nem beber água. Ah. Você vê como a... Eu lembrei, eu tenho um vídeo, eu vou mostrar para vocês meu vídeo, depois vocês me lembram que eu vou procurar. Eu tenho um vídeo de uma vez que eu fui fazer um tratamento dentário e minha boca estava parada, né, um lado só, ficou completamente dormente. Aí eu rindo com a minha filha aqui, porque eu cheguei em casa, eu ia bochechar água na boca e esguichava assim, porque eu não conseguia segurar. É muito engraçado o vídeo. Fala, Maria Júlia, eu te cortei, desculpa. Não, tranquilo. Eu ia falar que essa questão da misofonia que a Letícia falou, eu, na minha família, sou taxada de velha e chata, porque eu não suporto som. Eu tenho uma questão, assim, que eu trato com a minha psicóloga até, porque eu não consigo ficar muito tempo em um lugar. Nessa sala, onde nós somos 5, a Letícia, a Isabela e a Maria Júlia tem misofonia, é isso? E tem a Isabela, que parece mentira, né, professora? Parece mentira, mas sim. me criticam muito em casa também, porque eu tenho isso muito com barulho de mastigação e com ronco. Então eu sofro demais. Eu tenho muito. Várias DRs com meu namorado. Eu brigo com meus gatos, pra você ter noção. Que eles ficam assim na caixinha de areia, ó. E eu também odeio esse som, eu tenho uma gata também, a mesma coisa. E eu surto, eu acordo 5 horas da manhã gritando com o meu gato, falando, caramba, você não para com essa merda, não sei o quê. E tipo assim, é um negócio que me estressa no fundo do meu coração, assim, sabe? Sim, eu entendo perfeitamente. Eu tenho 2 irmãos pequenos, assim, uma irmãzinha de 2 anos e meio e um irmão de 1 ano e 8 meses. Então, a minha casa é muito barulhenta. E o meu problema é com barulho ou muito alto ou barulho repetitivo. Então, tipo assim, às vezes eles estão batendo num brinquedo e eu quero gritar para eles pararem de bater no brinquedo, mas eu não grito porque é uma criança. Mas eu fico assim, a ponto de ter que me trancar no quarto, respirar fundo para se recompor, porque senão eu enlouqueço. E eu brigo direto com o meu namorado porque ele faz muito barulho para mastigar. E eu sempre me distancio dele, às vezes, para ele comer, porque eu não aguento ficar perto. Já parei de ficar com uma pessoa. Já terminei um relacionamento. É loucura. A pessoa mastigava de boca aberta e fazendo barulho. Mas também. Então, assim. É justificável. É justificável. Não, gente, é justificável. No caso de cada uma de vocês iam ficar loucas. Sim. Conviver a vida inteira com essa pessoa, infelizmente. Eu fico. E pergunta para as meninas, é uma sensação assim que você começa o ódio que você quer gritar. É que você está falando, porque eu tinha esse ódio, eu tinha uma questão de TPM muito forte. Então, a pessoa falar oi para mim, eu tinha um ódio que vinha do âmago, assim, eu sei exatamente
está falando, mas era uma questão de... Mas é tipo isso, é o ódio igual ao TPM. Tá querendo falar alguma coisa? Estou frita, fala. É porque relatando essa sensibilidade diante de o timbre ou a quantidade de... A repetição pode ser parecido com o que o autista tem, que é tipo assim, som muito agudo incomoda? Pode ser, mas veja bem, no caso do autismo, ele gosta de padrão, né? Então, aquele som repetitivo pode ser calmante no caso do indivíduo autista, ao invés do que está acontecendo com elas, que é aquela coisa que incomoda. Né? Não, mas o agudo é impossível. O agudo, porque o que acontece? No caso do autismo, aí tem muitas teorias, porque a gente tem muitos tipos de autismo. Autismo é igual a epilepsia. Você tem epilepsia de ausência, aquela tônico-clônica generalizada, que é aquela que a gente pensa na pessoa caída, se debatendo no chão, e você tem a epilepsia do lobo temporal mesial, que a pessoa faz mastigação, piscar de olhos, e não necessariamente ela vai ter uma crise muito típica, faz automatismo na mão, sabe? Uma coisa que a gente não imagina aquilo como epilepsia, e né? Então, autismo é a mesma coisa, tem um leque de possibilidades gigantesco, né? Então, tem desde pessoas, tanto epilepsia quanto autismo, tem pessoas que têm uma incapacidade, muita dificuldade cognitiva, por exemplo, e tem gente que é ultra inteligente, né? Então, assim, não dá para falar de padrão, mas uma das coisas que acontece na teoria do autismo é que você tem hiperconectividade nos sistemas sensoriais. Então, pouca informação já é muita informação para aquele indivíduo, entendeu? Então, talvez vocês tenham uma hipersensibilidade auditória, especificamente auditória. Vocês já experimentaram hipersensibilidade visual? Vocês ficam incomodados com muita informação visual? Eu tenho um pouco de... É porque, assim, eu tenho enxaqueca. E aí, eu tenho um pouco de sensibilidade com luz. Tipo, às vezes, quando eu fico muito tempo no sol ou com a TV muito tempo ligada, eu já começo a ter muita dor. Mas não sei se, tipo, a quantidade de informação, tipo, cores, às vezes pode ser que possa influenciar também. Eu tenho enxaqueca também, e eu faço o tratamento, mas eu tenho isso que a Maria tem, só nas crises, sabe? Tipo, quando eu tô com uma crise de enxaqueca, e aí eu não consigo ficar na luz, eu não consigo ficar com luz, aí eu tenho que ficar no escuro, mas eu não tenho muita coisa visual, não, tanto que eu amo cores, minha casa é inteira colorida. Então, a gente tem que pensar como é complexo o sistema nervoso, porque você tem um indivíduo que tem autismo, tem uma coisa bem caracterizada, que é dificuldade de comunicação social, dificuldade no uso da linguagem em geral, e interesses restritos e comportamentos repetitivos. Isso meio que caracteriza o autismo típico, né? Pensa no leque. E a gente sabe que esses indivíduos têm uma sensibilidade a informações sensoriais aumentadas. E vocês têm uma sensibilidade à informação auditória aumentada. Isso não quer dizer nada que vocês tenham nada de proximidade com o autismo, não quer dizer nada. Então, o sistema nervoso é extremamente complexo, as funções, elas conversam entre elas, são muito integradas. Então, uma coisa pode acontecer na ausência da outra, em conjunto com a outra, né? Eu pensei não como se elas tivessem a patologia, mas eu pensei como fosse uma coisa que acontece também com as pessoas que têm o autismo. Acontece também. Sim. Você falou das coisas típicas. Eu não vejo no meu sobrinho a repetição de atos, porque pode ser que nele não é tão acentuada essa característica. Meu sobrinho tem um grau 2. E outras questões é mais acentuada, a questão do som. A repetição do som, para ele, incomoda. Se for uma batida, ele já vai lá, segura você e fala, para. E assim, mas é muito interessante. Eu acho enxaquecas, duas faladas que tinha, a Letícia e a Maria. Será que essa não pode estar envolvendo com a questão de essa que você falou sobre a
polar. Hiperconectividade? Isso. Então, na verdade, não necessariamente, porque como o mais comum é o que a Letícia descreveu, de você estar numa crise de enxaqueca e aí sim, você ficar com hipersensibilidade à luz, você não quer claro. Sabe, você quer um ambiente mais escuro. Não tem que ser escuridão total, mas não pode, assim, essa luz que está na minha cara, essa luz dessa tela, eu ia estar, sabe, desse jeito olhando para vocês. Então, isso é típico da crise de enxaqueca. E já foi mostrado um dos mecanismos da enxaqueca, chamado depressão alastrante, que não tem nada a ver com depressão. Mas é um mecanismo fisiológico, é um evento fisiológico, eletrofisiológico, onde você tem uma onda de despolarização seguida de uma onda de hiperpolarização que é conduzida naqueles neurônios, no córtex occipital, tem muita relação com sabe a aura da enxaqueca? Não sei se vocês já viram a aura sentiram. Sim. Imagina você olhando para um lugar e lá no fundo tem uma luz piscando. Uhum. A minha aura é diferente. A minha aura são pontos pretos. Eu também tenho isso. Os pontinhos São vários, assim, ao pontinhos redor, pretos assim, da piscando. vista. É horrível. Então, na minha começa de um lado, é como se tivesse uma interferência na imagem, ela vai aproximando, depois vem do outro lado, e quando as duas chegam num certo ponto, eu tenho a dor de cabeça e ela some. Então, assim, esse tipo de ver ponto preto, de ver uma onda andando, é um evento que acontece no seu córtex e que não é transmitido por via sináptica. Ele é transmitido pelo tecido, é uma condução tecidual, de célula para célula, assim, e lenta, e vai se espalhando. Então, por isso chama depressão alastrante, vai se alastrando pelo córtex. É uma coisa super interessante, que é muito pesquisada por um pesquisador, assim, bombástico que a gente tem no Nordeste do Brasil. Gente, o que tem de gente fantástica, para não falar outra coisa, no Brasil, em neurociências, não tem noção, não. Sabe? Tem centros de pesquisa no Brasil maravilhosos. E um desses caras tem mesmo. Pode ter orgulho. Cris, nessa questão da enxaqueca, teve até uma época que eu li um negócio sobre essa depressão lastrante, mas eu até cheguei a mandar mensagem para uma médica de São Paulo, que ela tinha postado um negócio sobre isso, mas ela nunca me respondeu. Mas enfim, eu tenho muita curiosidade, por isso que eu perguntei, inclusive, sobre as patologias, porque é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de entender. Porque a minha enxaqueca, por exemplo, eu já fiz todo tipo de exame e a gente não achou uma causa, tipo assim, no meu encéfalo para eu ter tanta crise de enxaqueca. E eu, assim, me observando, tenho quase certeza que é emocional as minhas dores. Só que, ao mesmo tempo, a minha mãe faleceu por um AVC. Então, ao mesmo tempo, eu fico morrendo de medo de, tipo assim, acabar tendo alguma coisa escondida e ninguém achar, sabe? Então, por isso, às vezes, eu tenho muita curiosidade. Essas coisas, por exemplo, enxaqueca, ela tem um fundo de circulação sanguínea também, né? Tem tanto, principalmente aquela que é pulsátil, sabe? Sim. Não sei se vocês perceberam já, se a pessoa está com uma crise de enxaqueca e abaixa, aumenta um pouco a pressão intracraniana, nossa senhora. Depois para levantar a cabeça de volta. Nossa, é uma dor muito forte. Então, assim, o que você pode fazer, primeiro, procurar profissionais especializados em circulação, entendeu? De repente, porque você tem a enxaqueca, que é com característica pulsátil, você tem o caso da sua mãe, que teve um problema circulatório no encéfalo. Então, você pode começar a ficar ligada nisso, fazer exercício aeróbio acompanhado, sabe? Porque aí você já sabe. Você pode ir no médico, no neurologista, e falar assim, nossa, essa professora assim, não tem nada a ver. Por quê? Porque existe um protocolo clínico para eles poderem se preocupar com alguma coisa, né? Então, eles têm que seguir um protocolo clínico. Olha, se isso aqui deu positivo, isso aqui deu negativo, não é o caso de você ficar preocupada com esse negócio. Mas a gente tem o conhecimento de base, sabe que tem relação com a circulação sanguínea enxaqueca, sabe que tem relação com a circulação sanguínea o AVC.
Então, e sabe que, na verdade, a saúde neural tem toda a relação com circulação sanguínea preservada. Pronto, é mais o que você precisa para cuidar da sua circulação sanguínea, entendeu? Então... Eu acho muito interessante, assim, essa questão de poder observar, porque, na verdade, eu fazia tratamento com medicação, primeiro eu comecei a tomar Pomelor, não sei se você conhece, que eu não sei qual que é a composição. Depois eu fiz tratamento com topiromato, só que, assim, super me ajudou, só que eu percebi que, tipo assim, um dia que eu não tomava, eu tinha muita dor. E aí eu fiquei com medo do meu corpo ficar dependente, sabe? Porque eu já tenho outros 2 remédios que eu faço de uso contínuo, e eu não queria mais, tipo assim, ter outro medicamento que eu ia ter que tomar para sempre. Aí eu comecei a fazer acupuntura e tá super me ajudando, só que eu acho que tem muita ligação com emocional, ainda mais você falando sobre essa questão da corrente sanguínea, porque, tipo assim, quando você fica muito ansioso, né, você tem aceleramento do coração, essas coisas tudo, então eu acho que pode ter uma relação muito boa também. Então assim, o que acontece? O controle emocional, ele tem total relação com o controle da circulação sanguínea, tem pressão arterial, né? Mas também você pode ter mecanismo direto, porque você tem que pensar que existe um controle central das emoções e um controle central do seu sistema nervoso periférico, do seu organismo, da sua circulação sanguínea, já que esse é o assunto, né? Agora, a Letícia falou, eu tomo topiramato, pra vocês terem, tá vendo como as coisas são integradas? Topiramato é uma droga típica de epilepsia, também utilizada com muito sucesso para o tratamento de enxaqueca. Entendeu? Quer dizer, tá tudo integrado. E a dose, você não... Quando eu li a bula, eu não entendi nada. Eu falei, ué, gente, para epilepsia eu vou tomar esse remédio. Falei, gente, o que esse médico tá me passando, esse remédio, meu Deus do céu? Mas faça porque funciona, que nem, por exemplo, eu faço tratamento também com medicação controlada, porque eu já comentei com vocês que eu tenho TDAH, né? Mas eu tenho depressão crônica, assim, forte. Então, sem medicamento, eu não consigo conversar com vocês sim, eu ia estar chorando aqui com vocês. Então, assim, e vai ser crônico no meu caso, porque eu não tratei durante muitos anos, o meu quadro é crônico, então eu não posso ficar brincando de parar de tomar. Mas, assim, em relação a essas medicações que são de uso controlado, você tem que pensar em 2 coisas. Então, primeira coisa, você não pode falhar. Então, que nem pensar em antibiótico, claro que não é igual ao problema do antibiótico. Mas quando você pula uma dose, você tem um efeito rebote da ausência daquela droga. E para você voltar a controlar, são dias, não é só simplesmente voltar a tomar um remédio, são dias para o negócio chegar no ritmo certo. Então, você tem que ser religioso com a tomada da medicação, né? Isso. Mas aí a consequência é outra. E você tem que entender que essas medicações, elas são desmamadas, né? Existe o desmame. Então, o rebote que você sente quando você pula uma dose não é o que vai acontecer quando você for reduzindo a dose aos poucos. Faz sentido. Com o acompanhamento do médico. Então, eu não teria essa preocupação. Eu teria a preocupação de fazer um acompanhamento com um profissional de qualidade, um profissional competente que você confie. Isso eu teria. Sim. O meu neuro, ele... Na verdade, eu ia em outro neuro que tinha me passado esse Pomelor, que não me ajudou em nada, só me dava muito sono, era horrível, porque eu estava na época de vestibular, e aí eu não conseguia ficar acordada nas aulas, porque tomava de noite. E aí chegava de manhã, eu continuava com muito sono, era péssimo, super me atrapalhou. E aí eu quis mudar de médico para ter uma segunda opinião. E aí ele me passou, eu fiz mais ressonância e tal. E ele me passou esse. E aí ele já tinha me oferecido esse tratamento com acupuntura, porque ele normalmente indica os pacientes dele e eles têm bastante retorno positivo. E estava super me ajudando. Eu fiquei um pouco afastada por conta da pandemia, assim.
Mas eu voltei a fazer, é incrível. Parece que você tá tomando a medicação mesmo. Só que se você deixa de fazer, é isso que você tá falando. Se você deixa de fazer 2 semanas, você já sente, tipo assim, é uma coisa que tem que ser regrada mesmo. Até com a acupuntura, que é uma coisa, tipo, que não vai pra dentro, né? É muito estranho. Mas vai, né? É, Você está estimulando o nervo, né? E aí, quando você estimula esses terminais nervosos com a acupuntura, o que você está fazendo é acionando seu sistema opioide endógeno, de controle. E o sistema opioide tem relação com o controle da dor e com o controle do humor. então, isso era, na verdade, assim, eu vou acabar mudando o assunto totalmente, mas é uma dúvida que eu sempre quis te perguntar, se você não se importar de eu contar um relato que aconteceu. Pode. Eu acho que vai ser interessante para as outras meninas também. Não sei se vocês já fizeram acupuntura. Mas, assim, teve uma vez que eu fui, e aí, assim, ela sempre conversa, tipo, como tá? Porque eu trato ansiedade junto, assim, ao mesmo tempo que eu trato enxaqueca, eu trato ansiedade. Aí ela sempre pergunta sobre minha semana, sobre se eu tive alguma crise e tal. E foi uma semana que eu tava meio chateada. Nisso, ela colocou um ponto diferente no meu pulso direito. E assim, ela colocou a agulha e eu comecei a chorar instantaneamente. Foi uma coisa de louco. Falei, gente, o que é isso? Foi como se ela tivesse, tipo assim, apertado um botãozinho. E eu comecei a chorar de soluçar. E eu, gente, o que tá acontecendo? Fiquei assustada. Aí, a hora que acabou, ela tirou a agulha, ela viu que eu tava com, assim, cara de choro. Aí eu expliquei pra ela que. Aí ela explicou que era tipo um ponto da tristeza. Parece, não sei, que ela soube exatamente onde pôr. Mas eu fiquei pensando, como que isso funciona? Porque é uma agulha que você coloca nem tão fundo, mas que, tipo assim, mexe com suas emoções totalmente. Eu achei incrível. Então, essas medicinas do mundo oriental, elas ainda estão sendo pesquisadas. Então, existe muito ceticismo no entorno delas, muito ceticismo. E o ceticismo vem de muitas pesquisas que não foram feitas de forma muito controlada ao longo dos anos. Então, os mecanismos ainda estão sendo desvendados. O que eu sei em relação, que eu já vi falado em relação à acupuntura, é que existe uma estimulação neural, né, dos neurônios somatosensoriais, né, do sistema somatosensorial, e que essa estimulação leva à liberação de opioides endógenos, né? E se vocês se lembram do opioide endógeno, sabe aquele que a gente falou quando falou da dor, que a gente podia ser atacada por um leão, que a gente não ia sentir dor, ia dar o pânico, mas não ia dar a dor. Então, é esse sistema, e é um sistema extremamente complexo no sistema nervoso. Então, quando a gente fala de opioide endógeno e fala só do terminal do neurônio de primeira ordem para o neurônio de segunda ordem e a ação da, sei lá, de um opioide específico, isso não fala um milésimo do que é o sistema opioide endógeno. Então, o que você está fazendo é acionar um sistema endógeno de regulação de humor e de dor, né? Eu tenho uma experiência também que foi, eu fiz uma vez acupuntura e esse senhor colocou uma agulha curva no meu dedo. E eu saí de lá, aquelas agulhas que você implanta, né? Aí ele colocou, deixou lá, colocou um esparadrapinho em cima e eu fui embora. E a agulha sai, eventualmente ela sai, você tem que botar de volta. E foi incrível. Eu estava sentada na copa com a minha mãe, com meus irmãos, e isso fiz por conta de dor na coluna. De repente, do nada, apareceu minha dor na coluna. Pá! Quando eu olhei, tinha acabado de sair a agulha da minha mão. Nossa. Então, assim, funciona. Por relato, todo mundo que faz sabe que funciona. Sim. Agora, de novo, os mecanismos endógenos ainda estão sendo pesquisados. E eu só sei te dizer que tem relação com o sistema opioide. É onde eu sei chegar, tá? E assim também muitos outros tipos de tratamento. Então, por exemplo, uma coisa que eu vou começar a fazer no laboratório ano que vem, que eu já estou com uma aluna de mestrado para isso, ela me procurou para isso, e eu topei fazer pesquisa com ela, é com os óleos essenciais, né? Então, o efeito de óleos essenciais no comportamento em ratos vai ser, a gente vai fazer uma parte em humano, se der certo, também com alunos voluntários na universidade. Eu já sou sua voluntária, Cris, me chama. Mas, assim, a ideia é a gente trazer uma pesquisa de qualidade para esse tipo de informação também, entendeu?
Então, a gente vai trabalhar com óleos essenciais. E a gente já sabe que funciona por A mais B mais C, mas, de novo, é outra área que tem muito ceticismo. Muito interessante. Outra área que tem ceticismo é a música. Você já ouviram falar do efeito Mozart? Eu já De ouvi falar musicoterapia. de musicoterapia. Não é musicoterapia. Tem uma música do Mozart, é o K448, se não me engano. Como chama? K448. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Eu acho que eu tinha ela aqui até, que eu estava olhando. Eu acho que é isso mesmo. É? O que ela faz? Ela dá relaxamento? Essa música, ela melhora o aprendizado, melhora a concentração, reduz o número de crises epiléticas em pacientes epiléticos. Nossa. E Vou assim, colocar ela no modo replay para estudar. e tem um trabalho que foi com poucos pacientes. Esse é o problema, entendeu? Aí vem o ceticismo. Ah, não, muito pouco paciente, você não pode afirmar isso. Ah, não sei que lá, você não pode afirmar isso. Mas começaram agora a aparecer meta-análise, estudo mais controlado, e está confirmando que a bendita da música tem um efeito. Gente, como que ele conseguiu achar as notas para fazer isso? E assim, é essa música e uma outra música também, K300 e não sei quanto, do Mozart também, e não quer dizer música clássica, não é musicoterapia, não é porque a pessoa gosta ou desgosta, é a bendita música. E não pode ser, por exemplo, a versão original dela funciona. Se você fizer ela com um instrumento diferente, não funciona mais. Que isso? Seria tipo a frequência dela, uma certa... É o padrão de comportamento da música. Que uma loucura, gente. Porque eu estudo que esse desdobramento e aconteceu. Eu estudo com música lo-fi. Não sei se você já ouviu falar desse tipo de música. Mas música lo-fi são tipos de música que são só sons. E são sons bem gostosinhos. Tipo, e tem chuva no final. E são só batidas. Depois coloca playlist lo-fi no Spotify. Tem várias. É bem gostoso. E eu estudo com isso. Então, para mim, eu vou até colocar aqui efeito Mozart no fone. Dá uma pesquisada se essa música lo-fi tem ruído branco, né? Geralmente tem ruído branco, que é o ruído de chuva, do chuvisco na televisão. Antigamente, a televisão tinha chuvisco, não sei se vocês sabem disso. Ou do rádio não sintonizado, isso é o ruído branco. E também tem, só pesquisa, curiosidade minha agora, se tem alguma relação do batuque, das batidas, com 40 Hz. Que eu ouvi dizer que 40 Hz é legal também para concentração. Gente, que máximo isso. Então, assim... é muito interessante. Mas essas músicas... Aí eles têm um estudo de um cara que ele fez com crianças que tiveram a primeira crise epilética. E aí essas crianças, eles foram acompanhar, né? Porque tem que ver se vai recorrer, se vai se tornar epilepsia e tal. E metade dessas crianças que tiveram a primeira crise epilética foi instruído aos pais delas dormirem ao som do K448 durante 6 meses. Eles acompanharam isso. Então, na verdade, era 8 minutos de música, não é que deixava tocando a dia eterno, não. Punha lá 8 minutos de música, a música dura mais que isso, dura uns 20 e tantos minutos. Mas 8 minutos de música diariamente durante 6 meses, o grupo que ouviu a música, todos receberam o mesmo tratamento. O grupo para epilepsia, né? Que não podia, óbvio, não podia deixar as crianças sem tratamento. O grupo que ouviu a música tinha menos estatisticamente, menos probabilidade de apresentar a segunda crise. E o EEG alterado era menos alterado nesses indivíduos. Mas eles não validaram esse tipo de estudo para afirmar com certeza que a música... Então, isso foi um estudo randomizado, duplo cego, tudo tem que ser. O problema tinha poucos pacientes. Entendeu? Nossa, gente, tão interessante isso. Mas também, para você estar num centro onde você vai conseguir mais do que 50 pacientes, por que eles fizeram? 48 pacientes, 24 foi para um grupo, 24 foi para o outro. Isso é considerado pouco para seres humanos. Geralmente, os estudos têm que ser maiores. Mas vai arrumar um centro de epilepsia que vai conseguir pegar 50 crianças que tiveram a primeira crise? Então, não é simples assim também fazer esse tipo de estudo. Não, é meio até difícil de você conseguir. Como vai arrancar 200 crianças para fazer uma pesquisa? Eu acho que tinha que abrir uma exceção. Aí eles fizeram, tem um outro cara que estava fazendo estudo também, que ele testou o K448 de diversas maneiras, com diferentes filtros,
colocou tempo controlado, fez ressonância magnética para ver como é que o cérebro estava respondendo, fez em pacientes de epilepsia com eletrodo implantado, então registro intracerebral. Nossa, que legal. E tem um monte de coisa falando sobre isso. O que a Letícia mandou aqui? Mandei um link da playlist que eu ouço de Spotify, do Spotify de Lo-Fi, que é muito boa. Eu não sei se todas as músicas são nessa sintonia de 40 Hz que você falou, mas eu acredito que provavelmente algumas são e estão associadas com ruído branco também. Beleza, eu vou olhar depois. Tá bom. Na verdade, eu durmo com um som de chuva. Ah, é gostoso. Minha filha dorme com um som de tempestade. Tem uma tempestade. Trovão. Sério? Mas é bom, eu gosto de dormir com trovão e raio. Assim, tipo, eu acho bom. Que mais, gente? Nossa, hoje a gente viajou assim demais, né? Isso tá me preocupando, porque quer dizer que a matéria foi tão difícil que nem conseguiu ter dúvida, é isso? Talvez. A dúvida que eu tinha, eu falei, que era aquela sobre a parte bioquímica. Vocês entenderam o processo de transdução na retina? Vocês entenderam aquele lance de on-off? Nossa, Cris do céu, isso aí deu uma discussão na hora de fazer a prova no meu grupo. Que legal, isso que eu gosto. Mas assim, não uma discussão de tipo briga, mas uma discussão de tipo assim, todo mundo ficou confuso. A gente olhava o vídeo, olhava a foto, olhava o vídeo, olhava a foto, tava assim, uma loucura, mas acertamos, graças a Deus. Valeu a pena, mas eu achei essas coisas são muito interessantes. A questão de ser inverso, eu já esqueci o termo. Que o on é inverso, não é? Alguma coisa assim? O inversor de sinal. Isso. Nossa, eu achei muito legal. É bem complexo. Eu lembro que acho que foi o segundo vídeo, eu assisti os primeiros minutos umas 5 vezes. Você estava explicando da parte onde tem os nervos sanguíneos, que aí tem o nervo óptico, tudo. Eu fiquei assistindo várias vezes para eu gravar onde que fica cada coisinha, porque depois você tem que saber, né? Porque você menciona uma coisa, mas no final você tem que lembrar em que parte do olho que é isso. Eu achei muito massa. Que bom. Então, porque na verdade a gente está fazendo uma disciplina, eu não preciso que vocês saiam aqui especialistas em visão, mas eu quero que vocês tenham noção de como é feito, né? Como é feita a conversão de sinal, qual a importância de cada sistema, né? Cada sistema de aquisição de sinal, esse tipo de coisa é importante. E tem um pouco de noção do mecanismo, né? Porque aí, quando vocês saírem daqui, sei lá, resolve que vai fazer pesquisa em neurociências e vai num congresso, vocês vão conseguir conversar com as pessoas, acompanhar o que um palestrante está falando. Então, isso é o que eu acho que é mais importante desse curso, assim, né? É a base. Vocês vão ver muitas coisas e eu espero que essa exposição repetida ao longo do semestre inteiro dê a vocês uma base de neuro legal para vocês aí pegarem, sim, em detalhe o que é que vocês queiram estudar, né? Então tá bom. Então, se surgir alguma outra dúvida, eu estou disponível também, né, gente? Professora, eu coloquei no chat uma pergunta no guia de aula que ficou nublado para mim. Tá. Então, considerando a iluminação unilateral, o que aconteceria se o nervo óptico do lado iluminado fosse seccionado? Aqui está falando do reflexo consensual, né? Do reflexo pupilar. E se o nervo ciliar ipsilateral do mesmo lado fosse seccionado ao invés do nervo óptico? Então, pensa bem. Então, você tem a informação entrando pelo nervo óptico, lá no tronco encefálico, quando chega lá no pré-tectal, né, que é conduzido para o Edinger-Westphal, que é um nomezinho bem ingrato, né? Então, eu vou precisar desenhar. Posso desenhar? Deixa eu abrir a lousa aqui.
Estão enxergando aí? Sim. Deixa eu só ver vocês também, além da tela. Beleza. Então, olha só. Então, aí agora vai, né? O olho, eu tô enxergando o indivíduo de cima, tá? Aqui tá o nariz. Então, aqui tá a retina, né? Então, você tem a entrada pelo nervo óptico, então uma parte cruza, outra parte segue no mesmo lado, certo? Aí chega lá no tronco encefálico, tem o núcleo pré-tectal. Então, o núcleo pré-tectal. Por que chama pré-tectal? Porque ele fica pertinho do mesencéfalo, na transição entre o mesencéfalo e o diencéfalo, que é o tálamo, tá? E o mesencéfalo tem o teto do mesencéfalo, então a gente fala de núcleo pré-tectal, tá? Daqui, a informação vai bilateralmente e dos dois lados isso se repete. Não vou ficar desenhando dos dois lados para não, né? Para não ficar muito poluído. E vai para o núcleo de Edinger-Westphal. Então, esse aqui é o núcleo de Edinger-Westphal. Ó, Nil. E aí, daqui desse cara, a informação segue pelo nervo ciliar de volta para o olho para fazer a resposta da contração pupilar. Certo? Então, o que acontece? Então, eu pus a luz de um lado só. Então, vou pôr a luz aqui. Tá? Se você ilumina aqui, deixa eu trocar de cor agora. Então, se a luz chegou aqui, então essa informação de luz vai ser conduzida. Deixa eu trocar de coisinha também. Vai ser conduzida. Pode ir por um lado ou por o outro. De qualquer forma, ela vai ser. Vamos fazer ela chegando. Porque ela vai para os dois lados, né? Então, ela vai chegar aqui, ser conduzida para esse cara. Esse cara, ele vai para cá e para cá, porque ele se conecta com os dois lados. E a resposta vai para os dois olhos. Tudo bem? Então, é por isso que é consensual. Você ilumina um lado, mas as duas pupilas respondem. Tá bom? Então, o que nós estamos colocando aí de desafio? É que você tem, primeiro, o corte do nervo óptico. Então, eu cortei aqui. O que acontece com essa informação? Ela não vai chegar. Ela não vai para lado nenhum, vocês entendem? Ela não entra lá no sistema que vai produzir a resposta. Então, se eu corto o nervo óptico, eu coloco a iluminação no olho com o nervo cortado, o que acontece com as pupilas? Elas não vão dilatar. Nada, exatamente. Elas não vão responder. Agora eu vou tirar aqui a lesão do nervo óptico. Eu tive uma lesão no ciliar, não é isso? De que lado? Do mesmo lado? Não, é do mesmo lado. Tá, então eu tive uma lesão aqui, ó. Certo? Uma lesão no nervo ciliar do mesmo lado. E agora? O que acontece com as pupilas? Uma vai dilatar, a contralateral. Vai contrair, não é dilatar, não. Isso. Né? Então, você coloca a luz em um olho e o olho contralateral responde. Mas o próprio olho que recebeu a luz não responde, porque a lesão está na saída dele. Certo? É isso. Muito obrigada. E se você pusesse a luz no outro olho, ia acontecer a mesma coisa. O olho que recebeu a luz ia responder e o contralateral agora não ia, porque o problema está na saída desse olho. Aí, eu te perguntar, se a lesão fosse no nervo óptico, do olho que está com... no outro, no que está com a lanterna. Aí, igual a primeira situação. Aí, eu vou iluminar o que não está com a lanterna. Vai acontecer a contração da pupila? Do que está com a lesão no nervo óptico? Vai. Então, contanto que se você não cortar os neurônios que fazem parte da via, a resposta acontece. Certo? Então,
Nesse exemplo que você está dando, então deixa eu desenhar de novo, porque aqui ficou horrível já. Mas eu tenho os 2 olhos, eu tenho a via, eu tenho a resposta bilateral. É assim. O esquema é esse. Aqui é a saída. Então, no que você está me perguntando agora, se eu tiver uma lesão aqui e jogar a luz aqui, olha, informação veio, conseguiu, pronto. Tem as 2 saídas acionadas. Não afetei, a luz foi jogada numa via que não está cortada, então a resposta é acionada. Tá bom? Tá bom. Beleza. Entenderam, gente? Sim. Eu acho complicada essa parte também. Essa parte é complicada, mas via é importantíssima. Eu preciso que vocês entendam conceitualmente via, tá? Então, vocês precisam entender que as vias são simplesmente a descrição do caminho percorrido por uma informação no sistema nervoso. Então, de novo, eu já acho que já fiz um esqueminha desse. Eu tenho uma informação de entrada. Essa informação, vou fazer um neurônio sensorial aqui, é transferida para um outro neurônio, que transfere a informação para... Não está desenhando, Cris? Ah, é porque eu não mudei a tela daqui, peraí. Aí. Então, entrou a informação por aqui, ela é conduzida por um neurônio, transfere para outro neurônio, transfere para outro neurônio, que vai para outro neurônio, e aqui chega no músculo. E aqui é a resposta. Tá bom? Eu posso ter milhares de lesões nesse sistema nervoso. Se eu não pego essa via, eu tenho a resposta. Agora, se em qualquer lugar dessa via eu tenho uma lesão, eu já não tenho a resposta deflagrada. Sim, dá para entender. Então, é só isso. E aí, o que acontece? Quem estuda neuro, quem é da área de neuro, no mínimo, conhece alguns reflexos básicos, algumas vias básicas, tipo córtex motor vai para a medula espinhal, que vai para músculo. Isso aqui é uma via de comando motor voluntário. Então, essa via a gente tem que saber. No neurônio superior, para o neurônio motor inferior, para o músculo. Né? E aí, geralmente, a pessoa sabe, ó, isso aqui cruza no tronco encefálico, na decussação das pirâmides. Então, algumas coisas básicas a gente precisa ter noção. A gente tem que ter noção que a representação do córtex de um lado corresponde ao corpo do lado oposto, né? Então, essas coisas são importantes, e aí a pessoa vai conhecer as vias que estão no sistema que ela está pesquisando. Então, para vocês terem uma ideia, eu não faço mais pesquisa com isso hoje, especificamente, mas eu conheço de cabeça uma via que é assim, ó. Eu tenho um neurônio cortical, eu vou desenhar ele piramidal aqui, porque o neurônio cortical é mais piramidal. Aqui está o ápice dele, tá? O ápice dele está para cá. Aqui é a superfície do córtex. Aí ele manda o axônio dele para um outro neurônio que tem um formato mais redondinho, com os dendritos que vêm para cá. Esse cara aqui manda a conexão para um outro neurônio que tem formato piramidal também, que não está lá no córtex. Esse aqui manda uma conexão para um outro neurônio. E esse aqui manda uma conexão para um outro neurônio, que manda a conexão de volta para esse mesmo córtex. Então, eu vou falar para vocês, esse aqui é o córtex entorrinal, esse aqui é o giro denteado do hipocampo, esse aqui é a região CA3 do hipocampo, aqui é CA1 do hipocampo, aqui é subículo, e aí volta para o córtex entorrinal. Então, assim, por que eu sei isso? Porque eu estudei um circuito neural, alterações plásticas, patológicas, subjacentes à epilepsia, nesse circuito neural. Então, quando você vai estudar uma função, ou uma disfunção, uma patologia, você vai acabar conhecendo circuitos neurais. Então, quando eu via isso aqui e falava, olha, eu sei
que existe uma lesão muito grande nessa região aqui. Eu tenho muito neurônio que é perdido nessa região aqui, ó. Então, eu sei dizer que esse circuito foi afetado por essa lesão. Mas eu também sei dizer que esses neurônios aqui, eles faziam uma ramificação aberrante, que não existia antes, muito importante. E que, de repente, eu tinha informação que chegava, não é esse aqui não, desculpa, é esse aqui. Aqui tinha morte. Eu não desenhei bonitinho, então não peguei a área errada. Esses caras aqui tinham uma plasticidade neural importante, e por conta da falta disso aqui, na verdade, esse circuito ficava hiperexcitável. Não é que ele cortava a função, não. Ele ficava superativável. Então, sabe, a gente vai aprendendo na marra porque a gente usa. Então, a gente tem que ter o conceito do circuito e de que alterações celulares dentro desse circuito podem levar a alterações funcionais ou disfuncionais, tá bom? E aí, o quão finamente você vai conhecer um circuito, quais circuitos exatamente você vai conhecer, é outra coisa, tá? O que mais, meu povo? Fechou, então? Fechou. Ótimo. Então, um beijo para vocês. Obrigada pela aula de hoje. Foi gostosa. A gente viajou bastante. Foi. Obrigada, Cris. Espero que a gente tenha mais gente na próxima aula. Tomara que o pessoal não desanime muito, não. Vamos ver se a missão atrai esse povo. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, Cris. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana para você. Tchau, gente. Vocês também. Tchau. Tchau.